Olá, meus queridos irmãos, a você que está entrando neste canal de Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é andando por fé. Eu vou repetir, andando por fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Amém, meus irmãos? Abraão não sabia para onde estava indo. E nós vivemos uma geração que quer explicações antes de obedecer, quer explicações antes da obediência. Queremos clareza, garantias e segurança antes de dar qualquer passo. Mas no reino de Deus, muitas vezes o caminho é inverso. Primeiro obedecemos, depois entendemos. O espaço entre obedecer hoje e Deus explicar depois se chama fé, meus irmãos. A fé não elimina as perguntas, mas nos ensina a caminhar mesmo quando elas permanecem. Nem sempre teremos todas as respostas. Antes de nós agir, nem sempre teremos todas as respostas. Mas teremos direção suficiente para o próximo passo. Deus permite certas circunstâncias, não para nos confundir, mas para nos formar. A obediência sem explicação imediata, ela constrói confiança. Quando aprendemos a confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender seus caminhos, nossa fé deixa de ser circunstancial e passa a ser relacional. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Então, cada dia traz consigo uma carga pesada, um mal que vem consigo. E eu não preciso trazer o dia de amanhã junto com o de hoje, porque eu vou estar dobrando essa carga. Um erro comum, meus irmãos, nesse momento onde não temos respostas claras e específicas, é tentar calcular desafios futuros com a força presente. Olhamos para aquilo que ainda não aconteceu e pensamos: eu não dou conta disso. Mas Deus nunca pediu que você tivesse hoje a força que só será necessária amanhã. Deus te molda dia após dia. Fique ciente disso. Ele vai te moldando, te dando a força dia após dia. Isso não é um convite à negligência, mas à dependência. Deus distribui força conforme a necessidade, não conforme a ansiedade. Quando o desafio chegar, irmãos, a graça chegará junto, assim como ela caminha conosco todos os dias. A renovação da nossa força acontece no tempo certo. Antes de separar o mar, Moisés só precisava confiar. O cajado não abriu as águas antes, porque ainda não era o momento certo. Se algo ainda não aconteceu em sua vida, é porque você ainda não precisa lidar com isso agora. Amém, meus irmãos? Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Grande parte da nossa angústia nasce porque estamos vivendo em um futuro que ainda não existe, criando histórias, caminhos e planos que não são necessários.
Tentamos resolver problemas que não chegaram e carregar pesos que Deus nunca nos entregou. A fé nos chama a voltar para o presente. Quando Deus falou com Moisés em Êxodo 4:2, ele fez uma pergunta bem simples. Ele disse: "O que é isso que tens na mão?" Deus não perguntou sobre o mar. Deus não perguntou sobre o faraó. Ele não perguntou sobre o deserto. Tudo que Moisés teria que enfrentar. Ele chamou Moisés a olhar para o que já estava disponível, para o cajado que estava em sua mão. A obediência começa com aquilo que temos agora, não com o que imaginamos precisar depois, ou amanhã, ou no futuro. Confiar é obedecer hoje com o que está em nossas mãos, crendo que Deus cuidará do amanhã. A fé, meus irmãos, não vive no futuro. Ela se manifesta no presente, passo a passo, sob a direção daquele que vê o fim desde o começo. Olhe para o cajado, confie, faça o que foi direcionado por Deus em sua palavra e deixe que Ele abra o mar. Amém, meus amados irmãos? Então, esse foi o nosso devocional de hoje, cujo tema é Andando por Fé. Que você venha a andar por fé, que você venha a fazer a vontade de Deus andando por fé, porque a palavra de Deus mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que saber que você está andando com a direção de Deus, é como se você estivesse vendo a Deus e Ele está te guiando. Se Deus é o Todo-Poderoso, você tem que ter fé que, mesmo não vendo Ele, você sabe que Ele está te guiando e aconteça o que acontecer, Ele está no comando, Ele está no controle. Temos que andar por fé, a palavra diz, porque isso que agrada a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele recompensa aqueles que o buscam, como todo pai recompensa o seu filho quando obedece. Então que venhamos andar por fé. Eu sei que isso parece difícil, mas quanto mais nós exercitarmos nossa fé, mais Deus vai nos abençoar, mais nós confiaremos no nosso Pai. Veja os apóstolos, quando desceu sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a andar por fé. Eles perderam todo o medo. Então Deus estava com eles, eles andavam por fé. Acontecesse o que acontecesse, viesse o que viesse, eles andavam por fé. Amém? Ande por fé na sua vida, confie em Deus e Deus vai mudar a tua história. Amém? Eu vou ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Comente aqui, peça a sua oração e vamos estar orando pela sua vida. Voltamos amanhã, querendo Deus.